Salve galera da Dragon, hoje nós temos um vídeo muito interessante para vocês. Vamos sanar muitas curiosidades que eu recebo no direct, que o Felipe recebe no direct, um pouco sobre o que é eixo HPT. Isso, o eixo responsável pela produção do hormônio da testosterona. Eu, Renato Cariani, para quem não sabe, sou professor de Química. Felipe Linares é nutricionista e educador físico. Para quem não sabe, tanto na nutrição como na educação física, uma das matérias que nós temos é a bioquímica. Isso. Vamos entender o que é o eixo HPT. Galera, eixo HPT vem de hipotálamo, pituitário, testicular. Basicamente, funciona assim a sua produção de testosterona. O hipotálamo produz um hormônio chamado GnRH para a hipófise. A hipófise, galera, libera dois hormônios. O hormônio luteinizante, que a gente também conhece como LH, e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Vamos entender o que é o hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante, FSH, ele se liga às células chamadas células de Sertoli. Essas células de Sertoli é responsável pela produção do espermatozoide por um sistema chamado espermatogênese. Ou seja, a sua produção de espermatozoide está ligada também ao eixo HPT. Vamos falar agora sobre o que interessa, que é a produção de testosterona. A produção de testosterona ela é ligada pelo hormônio luteinizante, que se liga a uma célula chamada célula de Leydig. Nessa célula de Leydig nós temos a produção de testosterona. A testosterona que nós conhecemos como endógena. O que é a testosterona endógena? A testosterona natural. A testosterona natural, a testosterona endógena, ela tem três caminhos, galera. Primeiro caminho, atingir a célula-alvo, que é a síntese de proteína. Quando nós realizamos atividade física, quando nós nos alimentamos bem, nós temos uma sequência para a produção de massa muscular. Substrato energético, que é fruto da sua boa alimentação e suplementação. Estímulo, que é o treinamento. IGF-1, que é secretado pelo fígado, através também de um sistema da hipófise, que é a produção da somatropina, que nós podemos até explicar num outro vídeo, e principalmente testosterona. Sem testosterona não há síntese de proteína. Então você tem o primeiro caminho da testosterona, o local-alvo, que seria a síntese de proteína. Mas você também tem outros dois caminhos para a sua testosterona que ela pode percorrer. Isso a gente chama de caminhos enzimáticos. Primeiro, aromatase. A testosterona que você produz pode se ligar à enzima de aromatase, formando estradiol. Isso o Felipe vai explicar para vocês depois qual é o mecanismo. E nós temos um outro mecanismo, que é a testosterona se ligando a uma outra enzima, que se chama 5-alfa-redutase, formando o DHT, que é a dihidrotestosterona. Legal. Eu tenho esse ciclo onde tanto o DHT quanto o estradiol retorna para o hipotálamo e me fala se esse eixo está regulado ou não. Então, o DHT e o estradiol retornam para o hipotálamo dizendo produz mais GnRH ou não produz mais GnRH, para que eu volte a novamente fazer isso. Esse sistema a gente chama de sistema contrarregulatório, ou seja, ele mesmo se regula, aumenta, diminui a testosterona de acordo com a sua necessidade. Beleza? Legal. Agora, Felipe, o que acontece se eu utilizar uma testosterona exógena? O que é testosterona exógena, galera? Só para vocês entenderem. É aquela testosterona artificial, aquela que vende na farmácia, o famoso esteroide anabolizante. Explica pra galera aí, Fê. Bom, galera, vou falar um pouquinho sobre a parte de testosterona exógena. Independente de qual seja a testosterona que você toma, seja propionato, enantato, todas elas têm uma biodisponibilidade idêntica à sua testosterona produzida. O que acontece? Essa testosterona exógena, ela entra direto no caminho aqui, ó, da síntese de proteína ou das ações enzimáticas. Quando você tem um nível muito elevado de testosteronas, ela começa a entrar na parte de ação enzimática. Ou seja, ela se liga à aromatase e produz estradiol. Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é aquilo que a gente fala. A pessoa que tem um estradiol muito alto pode ter ginecomastia, pode ter um acúmulo de gordura parecido com o da mulher, pois é um hormônio feminino. Quando você liga a 5-alfa-redutase, essa enzima,
ela produz o DHT. Qual que é o grande problema do DHT? O DHT é o responsável por aumentar a próstata e também pela queda do cabelo. Então, quando você vê que o seu DHT está muito alto, você corre esse risco também. Sem contar isso, você tem a inibição do seu eixo. Por quê? O eixo trabalha por feedback. Como o Renato já disse, quando passa lá no seu hipotálamo a quantidade de DHT e de estradiol que você tem no sangue, o hipotálamo regula se ele deve ou não mandar GnRH para produzir mais. Com a sua testosterona elevada, ele inibe. Ele inibindo essa produção, acontece que a hipófise também não libera LH e FSH e, consequentemente, você desregula todo esse eixo. Quando você desregula esse eixo, o que pode acontecer? Você diminuindo o LH, você diminui a produção de testosterona e o seu testículo pode diminuir ou até atrofiar. Tudo depende também da quantidade de testosterona e do tempo que você está colocando ela de dentro para fora. Legal. Uma outra coisa interessante também, né, foi o seguinte, para a galera saber. Quando você está fazendo uso de testosterona exógena, quando você está utilizando uma testosterona sintética, a sua produção de hormônio folículo estimulante, que é o FSH, também é inibida. Ou seja, você não tem FSH para se ligar às células de Sertoli. E automaticamente não tendo FSH para se ligar nas células de Sertoli, você não tem espermatogênese. Ou seja, a sua produção de espermatozoide também cai. É muito comum pessoas que fazem uso por longos períodos de hormônio sintético, esteroide sintético, 4, 5, 6 meses, terem depois problemas na produção de espermatozoides. Ah, eu resolvi agora engravidar minha esposa. Vai fazer um exame de espermograma e descobre que a produção de espermatozoide dele está comprometida. Por quê? Porque esse eixo HPT, ele sofreu o que a gente chama de supressão. Renato de Deus, pelo amor de Deus, então quer dizer que o cara que faz uso de esteroide está fudido? Não, calma. Eu estou dizendo, o Felipe está explicando, que isso é uma consequência natural. A produção de testosterona, quando ela é utilizada de forma, quando ela é inibida pelo uso de uma testosterona sintética, há a supressão do eixo HPT. E essa supressão, ela é momentânea, é durante a sua utilização. Daí vem a necessidade do que as pessoas chamam de TPC, que é terapia pós-ciclo. O que é a terapia pós-ciclo? A terapia pós-ciclo nada mais é do que a ação principalmente sobre as células de Leydig. Muitas pessoas usam na terapia pós-ciclo o quê? O beta-HCG. O que o beta-HCG faz aqui? O beta-HCG atua direto nas células de Leydig, aumentando a sua produção de testosterona. E existem outras substâncias também que fazem parte da terapia pós-ciclo para aumentar a sua produção de GnRH e estabilizar novamente esse eixo HPT. Ou seja, você, querido, que faz uso de testosterona sintética, nunca se esqueçam. Não faça por longos períodos para não comprometer a sua espermatogênese e sempre faça uma terapia pós-ciclo. Agora, Fê, eu gostaria que você explicasse para a galera como é que funciona um pré-hormonal. Porque existem duas substâncias, galera, os pró-hormonais e os pré-hormonais. Pré-hormonal é ZMA, cálcio, zinco, magnésio, vitamina E, tríbulos, esses são pré-hormonais. Os pró-hormonais são aqueles que no Brasil não existe fabricação, só no exterior, que são substâncias químicas sintéticas que agem de forma diferente. Fê, como é que age um pré-hormonal nesse eixo HPT? Bom, vamos lá então, galera. Como o Renato me perguntou, como funciona o eixo na parte de pré-hormonais. Uma da limitação do nosso eixo normal é as vitaminas e minerais. Por quê? São substâncias que fazem parte para que esse eixo entre numa normalidade e produza uma testosterona no nível normal. Vitaminas como minerais, como cálcio, magnésio, vitamina E, todos esses são responsáveis pela produção natural, aumentando tanto a produção de GnRH, LH, FSH, que se ligam à célula de Leydig e aí aumentam uma produção normal do seu organismo. Diferente dos pró-hormonais, que o Renatão vai dar uma explicadinha melhor para vocês. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Fê. Aumentar a minha quantidade de vitaminas e minerais é uma garantia do aumento da minha produção de testosterona? Não, não é uma garantia. É uma garantia até um nível normal. Não adianta eu tomar mais do que aquilo que eu necessito de vitaminas e minerais
achando que eu vou ter uma dosagem maior de testosterona natural. Se eu tomar 400 UI de vitamina E, por exemplo, e eu de repente tomar 1.600 UI, aumenta a minha produção de testosterona, a quantidade, a relação minerais e vitaminas está ligada ao aumento de uma produção de testosterona? Existe estudo para isso? Não, é muito sensível, é uma coisa muito pequena. E assim, quando a gente fala em vitaminas e minerais, tudo que a gente consegue chegar é numa produção normal, natural, no seu limite, até 800 mg de testosterona ml. Não vai ter tipo, 2.000 como quem está tomando uma testosterona exógena. Vocês entenderam, galera? Então o que acontece? O pré-hormonal nada mais é do que minerais e vitaminas que garantirão a sua produção normal, regulada. Uma pessoa que tem déficit de vitaminas e minerais que fazem parte do processo de síntese de testosterona, ela talvez tenha queda na produção de testosterona. Existem estudos, Fê, que eu já li, e você também já leu, de que as baixas concentrações de consumo de vitamina E, por exemplo, comprometem a sua testosterona endógena, natural, mas de uma pessoa normal. Não significa que se eu tomar 1.600 UI de E e o Fê tomar 400, eu tenho mais testosterona do que ele. Não, os pré-hormonais não agem assim. Agora, existem outras substâncias, que são os pró-hormonais. Pró-hormonais é outra coisa, galera. No Brasil não existe fabricação de pró-hormonal. A Vigilância Sanitária não tem nenhum produto aqui regulado como pró-hormonal que não seja medicamento. Os pró-hormonais são substâncias químicas, geralmente derivadas de compostos de carbono, ou seja, orgânicas, que atuam em outra área. Elas atuam diretamente aqui, ó, como a testosterona exógena. Quando você faz uso de um esteroide anabolizante, ele atua diretamente na corrente sanguínea e já sofre ou ação no local alvo ou ação enzimática. Os pró-hormonais atuam da mesma forma. Por um processo enzimático, dentro do seu organismo, eles viram esteroides, geralmente derivados do DHT. Nós temos 3 classes de hormônios: derivados do DHT, derivados da cadeia 19-NOR e derivados da testosterona. Basicamente, os pró-hormonais geralmente se convertem por uma ação enzimática em hormônios esteroides derivados do DHT e atuam diretamente ou no local-alvo, na síntese de proteína, aumentando a sua produção de massa muscular, como fazem os esteroides sintéticos, ou também sofrendo ações enzimáticas. Isso depende muito da concentração desse pró-hormonal que você está utilizando e do seu nível de massa muscular. Bom, considerando que um pró-hormonal ele tem a mesma ação de uma testosterona exógena quando dentro do organismo, entende-se que o uso de um pró-hormonal necessita também de uma TPC, de uma terapia pós-ciclo. Vamos falar, por exemplo, de um pró-hormonal que nós conhecemos. 2 pró-hormonais, o Typhon e o Hydra. O Hydra, por exemplo, ele tem 4 compostos ativos. 4. Desses 4 compostos ativos, um atua diretamente na inibição da produção de estradiol. Ele é um anti-estradiol. Os outros 3 compostos atuam diretamente na conversão enzimática em hormônio esteroide. Então, o Hydra é um pró-hormonal muito potente. Nos Estados Unidos, eles consideram ele classe 5. Seria o pró-hormonal mais potente que existe. O Typhon, ele só possui o pró-hormonal. Ele não possui esse inibidor de estradiol, mas possui um pró-hormonal muito potente também. Na relação de potências, o Hydra é o mais potente. O Typhon é mais leve. Poderíamos dizer então que o Typhon seria para um iniciante e o Hydra para um pós-iniciante. Bom, nós entendemos o que são pró-hormonais e aonde eles agem e o poder dos pró-hormonais. Nós entendemos o que são pré-hormonais, não onde eles agem e a forma natural que eles colaboram para a produção endógena. Nós entendemos como a testosterona sintética age e contrarregula isso. Agora, Renato, como eu posso me defender de alguns efeitos colaterais do hormônio esteroide sintético, aquele que nós compramos na farmácia? Vamos lá. Estradiol. A produção de estradiol está vinculada à enzima de aromatase. Nós temos os anti-aromatases no mercado. Você precisa procurar um bom médico endocrinologista se você estiver fazendo uso de esteroide sintético.
Mas um bom exemplo, só para curiosidade de vocês, é o anastrozol. Ele é uma enzima anti-aromatase, que tem que ser administrada juntamente com a orientação de um médico. DHT, dihidrotestosterona. Renato, existe um inibidor da dihidrotestosterona? Existe um inibidor da 5-alfa-redutase? Existe. A famosa fenasterida. Muitas pessoas utilizam fenasterida justamente para queda de cabelo e é vinculada a isso aqui, ó, ao DHT. Por isso que às vezes as pessoas usam. Uma outra curiosidade que vocês talvez não saibam, a fenasterida originalmente foi criada para o tratamento do câncer de próstata, para evitar problemas na próstata, né, Fê? Que foi justamente o que o Felipe explicou para vocês. O DHT compromete a próstata quando ela está em doses elevadas. Renato, esse eixo HPT, todo esse complexo que você falou, a instabilidade que ele gera quando você faz uso de testosterona exógena ou até uso de pró-hormonal, e a estabilidade que você requer ela de volta através da terapia pós-ciclo e dos usos adequados dos anti-aromatases e do anti-alfa-5-redutase, é um complexo que eu posso operar com muita facilidade? Não. Você precisa de muito conhecimento para isso e entender muito bem. O ideal é ou que você procure sempre um bom médico quando você for utilizar a testosterona exógena, ou quando você for utilizar os pró-hormonais, que você siga a orientação dos fabricantes, com relação não só à dosagem de uso, como à terapia pós-ciclo. Bom, galera, então, se você for utilizar a testosterona exógena, um esteroide anabolizante, procure um médico. Na questão de pró-hormonais, a procura ao médico também é interessante, porque os pró-hormonais, vocês acabaram de descobrir, são potentes. Mas vocês também têm uma outra vantagem. As empresas que produzem pró-hormonais, sérias, de verdade, sempre possuem não só a sua terapia pós-ciclo também, a sua formulação de terapia pós-ciclo, que está vinculada ao produto original, como outros suplementos que colaboram na sua saúde enquanto você está utilizando. Fê, dá um exemplo, por exemplo, para eles, para a galera, sobre o Hydra e o Typhon. O Hydra e o Typhon são dois pró-hormonais. O Hydra, como eu disse para vocês, 3 substâncias que se convertem em hormônios derivados do DHT e uma substância que inibe o estradiol. E o Typhon, um potente pró-hormonal que se converte num hormônio derivado do DHT. Existe a própria, vamos dar o exemplo da Dragon. A Dragon fabrica outros 2 produtos que ajudam, que colaboram no processo de utilização desses aqui? Tem sim, Renato. Quando você utiliza os pró-hormonais, você pode estar utilizando o Cycle Shield, que é um suplemento que vai te ajudar também a manter a sua estabilidade corporal, seu colesterol, proteger fígado, parte hepática e renal. E temos também o Cycle Reset, que é uma terapia também pós-ciclo, que age, como a gente explicou, igual quando a pessoa está tomando uma testosterona exógena, porém, após esses 2 suplementos, a gente pode também estar utilizando ele para que seu eixo tenha uma produção natural e normal do que ele já tem. Exatamente. Uma coisa interessante, Fê, é o seguinte, não é porque nós estamos utilizando o Cycle Shield que a hepatotoxicidade de um pró-hormonal é tão alta, por exemplo, quanto a hepatotoxicidade de uma testosterona exógena, como esteroide anabolizante. Não, mas eu acredito que é de obrigação da marca fabricar algum tipo de suplemento, como o Tutica, que é o princípio ativo do Shield, para contrarregular o seu organismo de qualquer efeito colateral, de repente, por você ser mais sensível. Agora, o Reset realmente é importante. Eu vejo muitas pessoas fazendo uso de pró-hormonais e por uma questão de economia financeira não compra o seu TPC. Gente, hoje vocês aprenderam. Os pró-hormonais atuam diretamente na ação enzimática, se convertendo em hormônios esteroides, geralmente derivados do DHT. Ou seja, os pró-hormonais são capazes de desregular também o eixo HPT, como acontece com os hormônios esteroides. Quem vai garantir esse regulador? O TPC. Renato, o TPC da Dragon foi formulado para quê? Foi formulado para os pró-hormonais dele. Então, a sinergia entre essas 3 substâncias é o que garante a sua aumento da produção de testosterona e aumento da sua testosterona dentro do teu corpo e a regulação do seu eixo HPT. Faz parte da sinergia.
Renato, um Cycle Reset é capaz de regular o meu eixo HPT quando eu faço uso de um esteroide anabolizante? Ele colabora muito, mas sozinho ele não vai agir. Geralmente, muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, utilizam no processo de TPC, quando usam esteroides anabolizantes, o Reset, juntamente com outras substâncias como beta-HCG e outros reguladores que geralmente são prescritos por médico para estabilizar esse eixo HPT. Renato, as pessoas usam o Shield somente quando estão usando o pró-hormonal? Não. Eu, por exemplo, uso o Shield porque esse Tútica é uma substância mais potente e mais eficaz do que a silimarina. Ele é um excelente protetor hepático. Outra coisa, pessoas que têm problema de colesterol. O Tútica já foi comprovado, age também como um regulador do colesterol. Agora, é óbvio que a sinergia entre esses 4 compostos é o segredo da utilização do pró-hormonal. Renato, qual o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo era simples. Primeiro, vocês entenderem o que é um eixo HPT. Segundo, entenderem como uma testosterona exógena é capaz de agir no corpo. Os seus efeitos benéficos, que é a alta produção de massa muscular, que é inegável, né, Fê? Como também os seus efeitos colaterais e como se defender deles. E, principalmente, o objetivo desse vídeo era tirar a dúvida de vocês sobre pré e pró-hormonais. Eu recebo muito direct, Felipe recebe muito direct dizendo: Renato, os pró-hormonais funcionam de verdade? Como é que funciona um pró-hormonal? Renato, os pré-hormonais e os pró-hormonais são a mesma coisa? Bom, agora vocês já sabem como é que todos funcionam e como ele age dentro desse eixo tão maravilhoso e tão importante na vida de um homem, né? Não nos esqueçamos, esse eixo HPT que nós estamos falando é do sexo masculino. E esse eixo é responsável por aproximadamente 95% da sua produção de testosterona. Os outros 5% fica por vias adrenais, tá bom? Isso é um bom recado para vocês, uma pequena aula de bioquímica do Renato Cariani e do Felipe Linares para vocês da Dragon. Obrigado, galera. Até mais.